Gráficos e tabelas no Enem. A gente, quando está se preparando para o Enem, a gente fica muito preocupado com cálculos na prova de física. Você já parou para pensar quantas questões você perde porque não soube interpretar o que a questão queria? Então, trouxemos no nosso vídeo de hoje um pouquinho de análise de alguns gráficos e tabelas na prova de física. Vamos aqui na lousa comigo para a gente bater um papinho sobre algumas dessas questões. Esse tópico, gráficos e tabelas no Enem, ele traz uma das coisas que vai ser mais utilizada na nossa vida. A gente precisa ter uma boa interpretação para poder tomar decisões, para a gente fazer algumas inferências sobre algumas coisas que a gente quer decidir, ok? E vamos fazer algumas questões para ilustrar isso daí. Olha, em uma linha de transmissão de informações por fibra ótica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, esse precisa ser retransmitido. O que é que a gente tem aí? Um primeiro marco, 10 decibéis. Abaixo desse valor, a gente precisa retransmitir o sinal. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. Um outro marco. De cara, o que é que ele já nos deu? Abaixo de 10, acima de 100. Ele nos deu uma banda de 10 até 100. Ou seja, esses 90 decibéis aí, a gente consegue fazer uma transmissão bacana. A figura apresenta como se dá a perda de sinal para diferentes comprimentos de onda para certo tipo de fibra ótica. Talvez a gente fique um pouco tenso. Olha aí, está falando de fibra ótica, será que é reflexão total? Calma, leia a questão até o final. Olha, ele nos dava, é essencial num gráfico que você olhe o que é que os eixos estão falando. E aqui ele está nos falando sobre a perda, a perda óptica em decibéis por quilômetro, em função do comprimento de onda. Olha o que ele perguntou. Qual é a máxima distância em que um sinal pode ser enviado dessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Vocês lembram a banda de 10 a 100? Então, temos 90 decibéis aí dessa banda de dados, né? Essa intensidade que a gente tem. E aí ele nos fala alguns comprimentos de onda em função dessa perda. Quando a gente quer levar essa transmissão para um local muito distante, é porque eu estou querendo uma perda pequena. Então, qual a máxima distância? Aquela em que eu tiver a mínima perda. Amigos, a mínima perda aqui é para o comprimento 1,5 micrômetros, que é uma perda de 1 decibel por quilômetro. Você fazia a questão de cabeça. Olha só, se perde-se 1 decibel por quilômetro, naquela banda de 90 decibéis que a gente tem, a gente conseguiria levar essa transmissão até 90 quilômetros. Uma mera regra de 3. Bom, vamos a mais um exemplo. A epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos. Olha que informação importante. Mesmo sendo uma prova de física, ele está falando que são absorvidos pela melanina, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será aplicado. Meus amigos de biologia iam deitar e rolar aqui com conhecimento em cima disso, mas nós estamos fazendo a interpretação de um gráfico. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, oxihemoglobina e água. Vamos só ressaltar? Nós estamos procurando algo que tenha uma alta absorção pela melanina, mas que não afetem a oxihemoglobina e a água. Olhem só no gráfico que foi dado e olhe qual é a pergunta. Qual o comprimento de onda ideal em nanômetros para a epilação a laser? Meus amigos, se tem que ter, olha aqui onde está a absorção, no eixo Y, se tem que ter
uma grande absorção pela melanina e que não afete a oxihemoglobina e a água, não tem nem muito o que fazer. Olha, absorção praticamente, praticamente não, nula aqui para a oxihemoglobina, nem chegou ainda para afetar a água e uma boa absorção pela melanina. O comprimento procurado, 700 nanômetros. A gente não pegou nem para escrever. Perder um tipo de questão de interpretação como essa, joga sua nota fora. Olha só, vamos fazer mais uma. As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar. Lembram? É marca, né? Mas tem uma marca de lente que eles chamam assim de lentes transitions. Elas mudam de cor dependendo da quantidade de iluminação ou não que tem no ambiente. Por causa de reações químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em 3 principais aspectos. O quanto escurece a lente, o tempo de escurecimento e o tempo de esmaecimento. Ah, meu Deus, o que é esmaecimento? Tem horas que a leitura é fundamental para você ver. Uma lente ela tem 2 papéis. Nesse caso, se ela é fotocromática, ela escurece ou ela fica mais clara. Será que esmaecer não é isso? O oposto de escurecer? A transmitância indica a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele. O ideal é que essa lente, ela filtre legal essa luz, tá? Então, se você tem uma transmitância alta, é porque a quantidade de luz que atravessa em relação a que incide é alta. Se ela tem uma transmitância baixa, é porque ela filtra mais, ok? Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas 5 amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro são apresentados os resultados. Olha só, amigo, lentes com transmitância alta não vamos nem olhar. Essa lente não filtra legal para a gente, como é o caso das lentes 5 e 2. A lente 1 também tem uma transmitância muito alta. As 2 lentes que têm ali uma transmitância legal, as lentes 3 e 4. E qual é a decisão que eu devo tomar? Aquela que gaste mais tempo ou menos tempo para escurecer e esmaecer? Tente imaginar a situação. Você vem num carro sem nenhum tipo de filtro, tá? Nos vidros, nenhum tipo de película protetora e aquele solzão. E a sua lente, receber essa quantidade de luz, o que é que ela vai fazer? Vai escurecer. E de repente você entra num túnel. E a tua lente está escura. O que é que seria ideal? Que essa lente esmaecesse, né? Mais rápido ou mais demorado? Era bom que ela ficasse mais clara rapidamente. Então, sempre a lente ideal é aquela que vai ter um baixo tempo de escurecimento e um baixo tempo de esmaecimento. Sem sombra de dúvidas, a lente 3 seria a melhor. E ainda não usamos essa tal dessa caneta para fazer as questões. Olha só mais essa aqui. E sempre lembre, baixe os slides para você, tá? Você vai lá no cantinho direito, além do seu curtir, do seu comentário, que é sempre muito bem-vindo, da sua divulgação, do seu convite para novos amigos inscritos no canal. É muito importante também que você acompanhe com os slides da aula, tá? A resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. A condutividade caracteriza a estrutura do material de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se o comprimento, a área. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade. Vocês viram o jogo? Condutividade é o que ele está falando. Resistividade é o que ele está querendo. Olha, a tabela é uma tabela de condutividade. Condutividade, facilidade de conduzir, resistividade, dificuldade de conduzir. Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, qual fio que apresenta menor resistência elétrica? Ou seja, qual é aquele que diminui, que tem menor resistência à passagem desses elétrons? O fio que tiver a menor resistividade. E se ele tem a menor resistividade, o que é que ele precisa ter? A maior condutividade. São palavras antagônicas, né? Então, quem tem a maior condutividade é a nossa prata. Se ela facilita,
é porque a dificuldade que ela causa é pequena. Esperamos ter clareado um pouco de que tem na prova questões de interpretação e muitas vezes você chama difícil aquilo que você desconhece. Que tal praticarmos mais um pouco, ok? Esperamos que tenham curtido. Até o próximo vídeo.